Olá, meu amigo, olá, minha amiga, tudo bem? Sejam muito bem-vindos ao Arena de hoje, com um tema muito especial. Que Deus abençoe você, sua casa, sua família, que Deus proteja cada um de vocês e cada um de nós também. Você acredita na volta de Jesus? Você imagina que nós estamos bem perto desse dia ou acha que vai demorar muito? Qual a relação dessa pandemia com a volta de Cristo? Tem alguma coisa a ver ou não? E mais, de acordo com a Bíblia, o que falta para Jesus voltar? O que a Bíblia fala sobre os últimos acontecimentos e sobre a volta de Jesus? E mais, se Jesus voltasse hoje, você estaria salvo ou perdido? Se hoje fosse o último dia, como você se encontraria? Como você está agora? Essas são algumas perguntas para reflexão, porque tenho certeza, a nossa vida é muito frágil. Hoje estamos vivos e amanhã poderemos já não estar. Isto quer dizer que Jesus pode voltar para você na hora da sua morte, isto é, quando a pessoa morrer, é como se ali Jesus tivesse voltado, porque depois da morte já não tem mais o que fazer. A pessoa morre salva ou morre perdida. E aí, você crê na volta de Cristo? Você crê que esse dia está muito perto? São perguntas para nossa reflexão. Estas perguntas e outras mais, nós vamos tentar respondê-las aqui na Palavra de Deus. Então hoje, eu quero falar com você sobre o tema: breve Jesus voltará. Prepare o seu coração. Muito bem, meus amigos, já estamos preparados aqui para o tema de hoje. Antes, porém, eu quero agradecer a você por sua audiência. Essa nova temporada, não é? O Grande Conflito e a Grande Vitória tem sido uma bênção para todos nós e alcançado tantas e tantas pessoas. Obrigado de coração. Obrigado a você que acompanha o Arena pelo rádio. Pela Rádio Novo Tempo. Deus abençoe você que escuta a gente em casa, no carro, no caminhão, no trabalho ou em outro lugar qualquer. Deus te abençoe. Obrigado também a você, internauta, que pelas redes sociais acompanha o Arena. O Arena é feito também de forma intencional para os internautas. E claro, para você que acompanha pela TV Novo Tempo. Deus te abençoe. Um forte abraço. Você pode seguir o Arena pelas redes sociais. Você pode seguir o Arena no Twitter, no Facebook, no Instagram e no YouTube. É só você procurar por @Arena do Futuro. No caso do YouTube, youtube.com/Arena do Futuro. E eu queria que você se inscrevesse no nosso canal e vamos fazer esse canal crescer e alcançar milhares e milhares de pessoas com a palavra de Deus. Esse é o nosso único objetivo, tá bom? Por isso, vai lá, se inscreva, ative as notificações, divulgue para os seus amigos, para que mais pessoas também acompanhem conosco o Arena do Futuro, tá bom? Um abraço também para você, pastor da Igreja Adventista. Esse programa tem sido uma ajuda a cada pastor no seu ministério. Eu sugiro que você pegue o conteúdo dos programas Arena e que você use nas suas classes bíblicas, nos seus estudos bíblicos, nas suas pregações evangelísticas. O Arena também tem esse propósito, tá bom? É só você ir no nosso canal do YouTube e ali você tem os programas todos à sua disposição, que você pode projetar na tela da sua igreja, ou na tela de uma classe bíblica, ou na tela de um computador para um estudo bíblico individual, tá certo? Deus abençoe a cada pastor, a cada ancião da nossa igreja, a cada irmão, membro da igreja, que Deus ilumine a cada um de nós. E obrigado pelo carinho da sua audiência. Maravilha? Preparados? Prontos? Já está com a Bíblia aí? Caderno, caneta, tudo certinho? Então vamos lá. Bíblia na mão, Jesus no coração. Vamos ao estudo de hoje. Hoje queremos falar sobre um tema palpitante. O tema que move essa igreja, o tema principal da Bíblia, a volta de Jesus.
O tema é Breve Jesus Voltará. Aliás, quando eu falo esse título, essa frase, eu lembro dos Arautos do Rei, não é? Que canta Breve Virá. Essa música é linda. Quando eu escuto essa música, me emociona, porque ela fala exatamente da nossa fé de uma maneira resumida. Louvado seja Deus por essa promessa. Louvado seja Deus por essa esperança maravilhosa que temos em nosso coração. Quem foi que disse que Jesus vai voltar? De onde surgiu essa ideia? É uma ideia da igreja adventista? É uma ideia de alguma igreja cristã? É uma ideia dos homens? É uma estratégia para tentar alimentar a esperança no coração do povo? Quem foi que disse que Jesus voltaria? Resposta: Ele mesmo. Foi Ele mesmo quem disse. Quer ver? Abra sua Bíblia comigo em João 14, versículos de 1 a 3. Olha só o que Jesus mesmo falou. Palavras textuais dele. Diz assim, ó: Não se turbe o vosso coração. Credes em Deus, crede também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas. Se assim não fora, eu vou-lhe teria dito, pois vou preparar-vos lugar. E quando eu for e vos preparar lugar, voltarei e vos receberei para mim mesmo, para que onde eu estou, estejais vós também. Viu? Foi Jesus quem prometeu voltar. Não é uma criação nossa, não é uma ideia humana. Foi Jesus mesmo quem disse: eu vou para o meu Pai, mas voltarei, virei outra vez. Essa mesma afirmação nós encontramos em Atos dos Apóstolos, que foi feita pelos anjos. Quando Jesus estava subindo para os céus, voltando para os céus, após a sua ressurreição, olha só o que aconteceu. Atos capítulo 1, versículo de número 11, fala assim: E lhes disseram: varões galileus, por que estáis olhando para as alturas? Esse Jesus que dentre vós foi assunto ao céu, virá do modo como o viste subir. Então os anjos aqui confirmaram que Jesus vai voltar. Aí você vai encontrar na Bíblia muitos textos. Alguns chegam a dizer que temos 2.500 referências diretas na Bíblia sobre a volta de Cristo. E eu creio na volta de Cristo. Eu acredito que Jesus em breve voltará. E você, acredita? Se você acredita, levanta a mão aí e diga: pastor, sim, eu acredito, eu creio na volta de Jesus. Amém. Agora, tem uma pergunta muito curiosa. A pergunta curiosa está na Bíblia. E deve ser também a sua pergunta e a minha. Quer ver? Veja só o que diz Mateus, Evangelho de Mateus, no capítulo 24, e no versículo de número 2, e também número 3. Especialmente aqui o verso 3. Vamos pegar Mateus 24, 3, que fala assim: No Monte das Oliveiras achava-se Jesus assentado, quando se aproximaram dele os discípulos e em particular lhe pediram: dize-nos quando sucederão essas coisas e que sinal haverá da tua vinda e da consumação do século. Que pergunta, hein? Que pergunta extraordinária. Os discípulos com Jesus no Monte das Oliveiras, ali só eles, em particular, em privado, eles perguntaram: Senhor, fala para a gente, quando sucederão essas coisas que o Senhor está falando? E que sinal haverá da tua vinda e do fim do mundo? Uau, que pergunta, gostei da pergunta. E eu também tenho a mesma pergunta que você. Quando Jesus vai voltar? Quando? Qual será o dia da volta de Cristo? Nós desejamos esse dia, nós aguardamos esse dia e nós queremos saber quando. Quando? É uma boa pergunta, não é? Jesus deu a resposta. Jesus deu a resposta de duas maneiras. Primeira resposta clara, direta, contundente. Sabe qual foi? Vamos lá. Mateus 24, verso 36, que diz assim: Mas a respeito daquele dia e hora, ninguém sabe. Nem os anjos dos céus, nem o Filho, senão o Pai. Resposta direta. Quando Jesus vai voltar? Ninguém sabe. Agora aqui entre nós aqui, durante alguns anos aí, até nos dias de hoje, existem pessoas que insistem em marcar datas para a volta de Cristo. Uma delas ocorreu com os mileritas,
que marcaram a volta de Cristo para o dia 22 de outubro de 1844. E Jesus não veio e houve uma grande decepção, um grande desapontamento. Depois, marcaram a volta de Cristo para 1875. Os seguidores de Nelson Barbour e de outros mais da Sociedade Torre de Vigia, e Jesus não veio. Depois marcaram outra data para 1914, e Jesus também não veio. Foi a Primeira Guerra Mundial, não é mesmo? E as pessoas não aprenderam a lição e continuaram marcando datas. Por exemplo, uma data que foi marcada foi o ano 2000. Lembra do ano 2000? As pessoas diziam assim, 1000 chegará e de 2000 não passará. Era uma frase dita por Nostradamus e divulgada pelo padre Cícero do Juazeiro e por outras pessoas famosas. E passamos o ano 2000 e Jesus não veio. Depois marcaram para 2001, também não veio. Marcaram para 2002, também não veio. Marcaram para 2011, também não veio. Aí falaram, não, 2012 vem, porque aí é o calendário maia, não sei o quê. Chegou 2012, Jesus também não veio. E as pessoas não aprendem e continuam marcando datas. E você sabe que agora mesmo, nesse momento, já tem gente marcando outras datas, para 2021, 2022, 2027, as pessoas continuam cometendo o mesmo erro. Será possível? O que Jesus disse? Aqui em Mateus 24, verso 36, Jesus disse, a respeito daquele dia e daquela hora, ninguém sabe, nem os anjos dos céus, nem o Filho, mas somente o Pai. Então, ponto final. Ninguém sabe o dia. Essa foi a primeira resposta de Jesus. Veja agora a segunda resposta. A segunda resposta de Jesus, ela nos ajuda a entender se estamos perto ou longe desse dia. Então, Jesus aqui em Mateus 24, se você percebeu, a pergunta do verso 3 foi, dize-nos quando sucederão essas coisas. Quando? Jesus falou assim, ninguém sabe. Aí a pergunta continua, e que sinal haverá da tua vinda e do fim do mundo? Aí quando eles perguntam que sinal, aí Jesus continua em Mateus 24, dando uma lista de acontecimentos. Então Jesus vai falando assim, no verso 4, ele fala assim, cuidado que vai surgir engano, para que ninguém vos engane. Então o engano é um sinal. Verso 5, ele fala assim, muitos virão em meu nome, dizendo eu sou o Cristo, enganarão a muitos. Outro sinal, pessoas vindo em nome de Jesus, dizendo que são enviados de Jesus, dizendo que são o próprio Cristo, ou seja, muitos virão em meu nome dizendo eu sou o Cristo. Nesse momento tem várias pessoas no mundo inteiro dizendo eu sou o Cristo. Tem um no Brasil, tem outro na Colômbia, tem outro nos Estados Unidos e outros lugares do mundo. Nesse momento tem pessoas dizendo eu sou o Cristo e já voltei. É um absurdo, né? Jesus falou assim, ó, isso vai acontecer e de fato está acontecendo. Aí você continua, por exemplo, no verso 6, Jesus vai falar sobre guerras, rumores de guerras. Aí ele continua falando assim, tudo isso vai acontecer, não se assuste, porque é necessário que isso aconteça, mas ainda não é o fim. Ou seja, são eventos finais, são sinais, mas não é o fim. Entendeu? Aí ele continua falando no verso 7, nação se levantará contra nação, reino contra reino, fomes, terremotos, em vários lugares. Você está percebendo que Jesus vai dando vários eventos e vai dizendo assim, quando essas coisas estiverem acontecendo, saibam que a minha volta estará perto. Entendeu? Aí chega no verso 8, ele fala assim, porém tudo isto é o princípio das dores. Aí o verso 9, ele fala assim, vocês serão atribulados, vos matarão, ele fala, sereis odiados por causa do meu nome. Aí o verso 10 diz assim, nesse tempo muitos vão se escandalizar, vão trair, vão se odiar. Olha só, tudo isso Jesus está falando. Aí o verso 11 ele fala assim, e levantar-se-ão muitos falsos profetas, enganarão a muitos. Você percebe que o que estamos lendo aqui é o que está acontecendo hoje? Você percebeu que o que está escrito aqui é exatamente o que está acontecendo hoje? Aí você vai para o verso 11 e o verso 12 especialmente, fala assim, e por se multiplicar a iniquidade, o amor se esfriará de quase todos.
é um fato, é uma realidade. Aí o verso 13, aí Jesus entra firme aqui. No 13 ele fala assim: aquele, porém, que perseverar até o fim, esse será salvo. Amém e amém. Aí você vai para o verso 14, e o verso 14, aí Jesus fecha com chave de ouro a lista. No verso 14, ele fala uma coisa impressionante. Olha o verso 14. E será pregado este evangelho do reino por todo o mundo, para testemunho a todas as nações, e então virá o fim. Impressionante, né? Você percebeu que Jesus respondeu a pergunta dos discípulos de duas maneiras? A primeira resposta foi: o dia e a hora ninguém sabe. A segunda foi: vocês vão ter alguns eventos. E Jesus cita uma lista de eventos. E por incrível que pareça, quando ele fala de guerras, de terremotos, de rumores de guerras, de engano, de falso Cristo, de falso profeta, do ódio, da perseguição, da tribulação, ele vai falando toda essa lista, fome e tudo isso. Aí ele fala assim: mas ainda não é o fim. Ele fala: estas coisas são princípio de dores. Mas quando ele fala da pregação do evangelho, aí ele fala assim: o evangelho vai ser pregado em todo mundo, então virá o fim. Entendeu? Então aqui eu quero destacar dois pontos importantes com você. Um deles é a pregação do evangelho. O que eu estou fazendo aqui agora com você é a profecia mais importante e mais significante que anuncia a volta de Cristo. As coisas ruins também deveriam acontecer, mas uma coisa muito boa também deveria acontecer. Ou seja, toda vez que eu prego pela televisão, pelo rádio, pela internet, toda vez que os pregadores, os outros pregadores pregam, nós estamos dizendo: Jesus em breve voltará. O evangelho será pregado no mundo inteiro para testemunho a todas as pessoas, e então virá o fim. Está claro? Você entendeu até aqui? Bom, para mim está claro. Mas eu tenho uma pergunta. E a pandemia? E o coronavírus? E a Covid-19? E aí? Como é que fica? Onde entra aqui essa pandemia terrível e diabólica? Quer saber? Pega a Bíblia. Pega a Bíblia e vamos saber. Vamos para Lucas capítulo 21. Eu queria dizer logo de antemão que Lucas 21 é um capítulo que tem a mesma temática de Mateus 24. Só que Lucas 21 agrega algumas informações novas, importantes, que não aparecem lá em Mateus 24. Vamos para Lucas, no capítulo 21. Aqui está Lucas capítulo 21, verso 11. Fala assim: haverá grandes terremotos, e aí, vírgula, aí vem, epidemias e fomes em vários lugares, e coisas espantosas, e também grandes sinais no céu. Eu vou destacar aqui duas expressões. A primeira é epidemias, a segunda é coisas espantosas. Ou seja, esse problema hoje da pandemia começou com uma epidemia. Primeiro vem a epidemia e a coisa foi crescendo e tomou proporções globais, mundiais. E hoje o mundo inteiro está nessa situação terrível. Ainda bem que está surgindo uma vacina, algumas pessoas já foram vacinadas. Ainda assim há uma insegurança, há um medo, há uma preocupação. Ou seja, é a solução a vacina, é apenas um passo, tem que dar mais um passo. Ou seja, as pessoas não sabem, porque ninguém sabe. E a Bíblia diz epidemias / pandemia, como sendo parte dos eventos finais. Gente, eu não vou aqui ficar repetindo coisas que todo mundo já sabe, mas tem algumas coisas que a gente precisa destacar. Você percebeu que um vírus parou o mundo? Um vírus fechou os aeroportos, um vírus fechou as fábricas, um vírus fechou o comércio, um vírus fechou a bolsa de valores, um vírus trancou as pessoas dentro de casa. O vírus parou o planeta. Aquelas pessoas que diziam assim: eu não tenho tempo para guardar o sábado.
Viram? O vírus fez a pessoa guardar o sábado e a semana inteira. Aquelas pessoas que diziam assim, não tenho tempo para ir para a igreja, tenho que trabalhar. Um vírus mostrou que não, que você pode ter mais tempo. E trancou você dentro de casa. Não é verdade? Agora vem cá um pouquinho. Vem cá um pouquinho. Vem cá. Olha aqui no meu rosto. Olha aqui nos meus olhos. Se um vírus foi capaz de fazer isso em tão pouco tempo, eu pergunto, o que é que Deus não pode fazer em menos tempo? O que é que Deus não pode fazer mais rapidamente? Entendeu? Se o evangelho tem que ser pregado no mundo inteiro e então vir ao fim, se prepare, porque Deus pode fazer isso em segundos. Em segundos. Entendeu ou não? Então, meu amigo, quando eu digo breve Jesus voltará, com base na Bíblia, isso é fato. Quando a gente pregava antes, olha, vai acontecer isso, vai acontecer aquilo, muita gente pensava assim, isso nunca vai acontecer. Você viu que chegou o vírus, chegou a epidemia, virou uma pandemia, em questão de horas, de dias, tudo mudou. É assim, os últimos acontecimentos serão rápidos. Por isso, prepare-se, entregue sua vida a Jesus, tome uma decisão, nasça de novo, seja batizado, entregue o seu coração a Jesus, porque realmente, breve, Jesus voltará. Entendeu? E o segundo ponto que eu queria destacar no verso 11, é que ele fala assim, coisas espantosas. Sabe o que isso quer dizer? Que além da pandemia, outras coisas espantosas que já aconteceram, outras mais irão acontecer. Daqui para a volta de Cristo, nós vamos vivenciar muitas coisas espantosas, que de repente você toma um susto, você fala assim, não é possível, entendeu? A Bíblia usa a expressão assim, coisas espantosas, no mundo político, no mundo religioso, no mundo natural, no sobrenatural, na questão financeira, na questão familiar, na questão da moral, coisas espantosas, diz a Bíblia. Então, prepare-se. E vou te falar uma coisa, hein? O dinheiro não é tudo. Você viu? Os países têm o dinheiro, mas não tem vacina. O dinheiro pode comprar um monte de coisas, mas não pode dar a paz que você precisa no seu coração. É ou não é? A paz só Jesus pode dar, mais ninguém. A paz e a salvação. Agora veja o que o próprio Lucas diz. Lucas 21, versículo 28. Estou no mesmo capítulo. Lucas 21, verso 28. Fala assim, ora, ao começarem estas coisas a suceder, exultai e erguei a vossa cabeça, porque a vossa redenção se aproxima. Que demais, né? É emocionante isso, não é? A Bíblia é tão clara, ela vai mostrando para a gente o que está acontecendo, por que está acontecendo, e ela mostra o que fazer nessas horas difíceis. E o texto diz, quando essas coisas começarem a acontecer, elas não estão começando a acontecer, já estão acontecendo há muito tempo. Mas a Bíblia diz, quando elas começarem a acontecer, exultai, erguei a vossa cabeça. Erguer a cabeça não é o erguer literal, é o erguer espiritual, ou seja, se apegue a Deus, leia a Bíblia, ore mais, vá para a igreja, abandone o pecado, se converta, aceita Jesus, se batiza, comece uma vida nova, erguei a sua cabeça, porque a vossa redenção se aproxima. Aleluia, glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor, amém? É, meu amigo, e a Bíblia Sagrada não para por aí não, a gente podia ficar aqui, a semana inteira, muito tempo falando sobre este assunto. Mas eu vou lhe mostrar mais um texto bíblico. Vem cá, chega mais perto. Vamos sentar aqui no meu sofá e eu quero te mostrar mais um texto bíblico sobre esse importante tema. Mas eu quero convidar você para chegar mais perto mesmo. Você irmã, você irmão, vem cá. Põe a cadeira pertinho da televisão, pode chegar pertinho, vamos conversar.
Vamos bater um papo. Chama as crianças, chama os jovens, os adolescentes. Pode sentar no chão aqui em volta da televisão. Isso, sentou. Ok, vamos conversar. Eu vou ler mais um texto para você. Lucas 21, verso 27. Olha só. Então se verá o Filho do Homem vindo numa nuvem, com poder e grande glória. Ô bênção de Deus. Entendeu? Os eventos finais estão dizendo: Jesus está voltando. Levante a sua cabeça, prepare-se, porque em breve nós vamos olhar para os céus e vamos ver Jesus voltando. Imagina esse dia maravilhoso, quando Jesus aparecer nas nuvens dos céus, todo olho o verá. Como diz Apocalipse 1:7, todo olho verá Jesus em glória e majestade. Jesus não virá sozinho, ele virá acompanhado de milhares e milhões de anjos. Mateus 24, 30 e 31 diz que os anjos virão tocando trombetas, anunciando a volta de Jesus. Vai ser o dia mais extraordinário da história, vai ser o dia mais emocionante da história. Imagina você, milhões e milhões de anjos nas nuvens dos céus tocando trombetas, e no meio dessa nuvem de anjos estará Jesus Cristo, o nosso maravilhoso Salvador. Ele vai ficar nas nuvens dos céus para que todos vejam, e os anjos vão descer aqui, e Jesus vai ressuscitar aqueles que morreram em Cristo, e Jesus vai transformar os vivos que estiverem em Cristo, e todos os fiéis serão levados para o reino dos céus. Oh, que dia maravilhoso! Oh, que dia esperado, sonhado! Que dia incrível! Prepare-se. Sabe o que diz Amós, capítulo 4, verso 12? Fala assim: prepara-te para te encontrares com o teu Deus. Se Jesus voltasse hoje, você estaria preparado? Se hoje fosse seu último dia de vida, você estaria preparado? Então tome uma decisão. São 5 coisas que você tem que fazer. A primeira, estudar a Bíblia com oração todo dia. A segunda, aceitar Jesus como Salvador. A terceira, guardar os 10 mandamentos, obedecê-los. A quarta, ser batizado, nascer de novo. E a quinta, permanecer firme na fé, até a morte ou até a volta de Jesus. Faça isso. Vem com a gente. Chega mais perto. Abra o seu coração. Procure uma igreja adventista do 7º dia. Aqui tem o site para você. O site é encontreumaigreja.com.br. Vai lá. Fala que o pastor Luiz convidou você. Fala que você é meu convidado. É minha convidada. E a igreja vai te receber. E você vai ser orientado. E nós vamos batizar você. E você vai se preparar para os céus. Breve Jesus voltará. Oremos. Querido Pai Celestial, obrigado por essa promessa incrível. Obrigado porque esse dia está muito perto. Obrigado porque essa pessoa acaba de tomar uma decisão. Abençoe esta pessoa, este homem, esta mulher, esta família. Leva-nos para os céus naquele grande dia. Em nome de Jesus. Amém.